Shalom, meus queridos, que a paz esteja convosco. Tudo bem com você? Prazer estar aqui contigo. Eu estou aqui para ajudar, e para responder uma pergunta que muitos irmãos fazem, Pastor, como vencer um momento difícil que nós estamos vivendo? Como conseguir enfrentar o medo que muitas vezes surge em nosso coração? A gente já tem medos internos e ainda acontece um monte de coisa externa. Como vencer o medo, pastor? Bom, deixa eu lembrar para você que está escrito que, contudo, já temos em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscitou os mortos e ressuscita os mortos, o qual também nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 9 a 10. Como vencer o medo? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: você tem que aprender a colocar a tua confiança em Deus e não em você. Você não ouviu? Eu vou repetir para você bem devagar. Você tem que aprender a colocar a tua confiança em Deus e não em você. Porque sempre há uma tendência de confiarmos em coisas ou em pessoas e, consequentemente, temos sempre grandes frustrações que geram em nós medo, muito medo. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre confiar em nós mesmos e confiar nele. Olha o que diz o livro do profeta Jeremias. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Faz da carne mortal seu braço. Aparta o seu coração do Senhor. Esse é maldito. Por quê? Porque ele será como um arbusto seco, solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O contrário de quem confia em Deus e não confia em si mesmo, o profeta Jeremias continua dizendo que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, de modo algum, quando ele vê que vem o calor. Mas, ao contrário, sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso, diz Jeremias capítulo 17, dos versículos 5 a 9. Que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, esta é a primeira grande lição. Para você vencer o medo, tirar toda dúvida, confia no Senhor e não em você. Segundo grande motivo, grande razão e grande ensino. Por que não ter medo? Porque nós precisamos aprender a ouvir o que Deus tem para dizer e não aquelas vozes que vêm do maligno tentando nos derrubar. Está escrito que os ídolos são como um espantalho em um pepinal e não podem falar, necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo, receio deles, pois não podem fazer o mal e também não está neles fazer o bem, tá legal? Então esqueça esse negócio de ídolos, tire o medo do coração. Mas talvez você possa falar assim: pastor, mas eu acho que tanta dificuldade que eu estou vivendo, parece que Deus se antipatiza comigo. Não, o Eterno não se antipatiza com você nem em você. Porque está escrito em Isaías capítulo 50, versículo de número 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Então Deus não te odeia. Ah, pastor, mas talvez eu fico com medo porque Deus talvez possa se vingar dos meus filhos. Não. Salmo 103, versículo 9. Não repreenderá perpetuamente, nem conservará para sempre a sua ira. Diz o Salmo 103, versículo 9. Tá bom, pastor, mas eu tenho medo porque a tribulação está muito difícil e tal. Irmãos, irmãs, preste atenção. Por mais difícil que seja a tribulação, ela não vai durar para sempre. O Salmo 9, Salmo 9, versículo 18 diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Vai passar a tribulação. Creia nisso, creia. Começa a perder o medo.
Pastor, mas será que o mal não vai triunfar sobre a minha vida? Eu tenho feito tanto, eu tenho me dedicado ao Senhor, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu tenho uma vida de oração. Não, o mal não triunfará sobre a sua vida, porque está escrito no Salmo 41, versículo de número 11. Com isto, diz o salmista, conheço que tu te agradas de mim e em não triunfar contra mim o meu inimigo. Deus não se agrada de ver o inimigo triunfando sobre a sua vida. Eu quero concluir essa breve palavra para você terminar o medo dizendo o seguinte: ouvir ao Eterno e confiar em suas promessas talvez seja o único caminho para a vitória sobre o medo. E outra coisa, porque também está escrito, em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor e você venceu o medo. Se você acredita que esta palavra vai edificar outras vidas, então faz um favor para mim, compartilha ela, tá bom? Pai seja convosco. Nada de medo, simplesmente o eterno nas nossas vidas. Shalom.